Bom dia, igreja. É um prazer novamente estar aqui com vocês. A Igreja Central gostaria de entregar um livro, um presente, para quem não tem ainda. É um livro que fala de saúde. Quem quiser pode ficar em pé, a irmã vai entregar isso. Eu quero aproveitar que vocês tiveram uma semana de saúde aqui e fazer um pequeno teste com a igreja. Para isso, eu gostaria que todos vocês levantassem. Então, vai ser o seguinte, eu vou falar o quesito de saúde. Quem faz, continua em pé. Quem não faz, senta. Sentou, não levanta mais, tá bom? Vamos ver quem vai sobrar. Se você come de 3 a 5 frutas por dia. Quem come, fica em pé. Quem não come, senta. Quem come 3 a 5 frutas por dia. Segunda coisa, 30 minutos, 20, né? Já está suficiente, de atividade física todos os dias. Quem faz, fica em pé. Quem não faz, senta. Terceiro, 2 litros de água ou o suficiente para o seu peso. Quem faz, fica em pé, quem não faz, senta. Olha, está ficando bastante gente ainda, mas eu vou derrubar vocês, quer ver? Um bloco único de sono, em torno de 8 horas por noite. Sem levantar, para ir no banheiro. Poxa, eu falei, ó. Quem que está em pé ainda, desliga os dispositivos digitais 2 horas antes de dormir. Opa! Temos ainda. Quem já deixou de comer a carne vermelha? Dos 3 que estão em pé. Poxa vida! Em cima tem alguém em pé ainda? Não? Poxa, eu tinha trazido uma Ferrari de brinde. A gente está em dívida, né, pessoal? Essa que é a verdade. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis. Gênesis 1, 29. Então, vamos lá. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto. Então, quando Deus fez o homem, Ele determinou a alimentação do homem. Era o quê? Frutos e sementes, muito bem. E aí, no verso 30, continuando um pouquinho mais, a gente vai ver o que Deus determinou para os animais. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. Então, esse era o plano de Deus. Mas aconteceu em algum momento que veio o pecado, eles foram expulsos do jardim do Éden, e a gente vai colocar uma frase agora aqui para vocês lembrarem. Sempre que muda o ambiente, Deus muda também a dieta. Então, vamos ver lá em Gênesis 3, 18. A gente vai ver o que aconteceu, então, com a mudança de ambiente, o que Deus agora determinou para a alimentação do homem. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás o quê? A erva do campo, a mesma coisa que os animais comiam. E aí aconteceu mais uma coisa também. Eles já, lá em Gênesis 3, 22, eles já não mais poderiam comer do fruto da árvore da vida. De novo, vamos lá. Sempre que muda o ambiente, Deus muda a dieta. Gênesis 7, 11 e 12.
No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Houve uma grande mudança no ambiente, não é verdade? Até existe a ideia de que havia uma Pangeia, e com o dilúvio, provavelmente, isso se separou. Então, Deus, de alguma forma, acabou mudando de novo a dieta. E algumas pessoas falam assim, quando Deus, depois do dilúvio, permitiu que o homem comesse carne, Ele permitiu porque não havia plantas, não havia vegetação, é isso? Eu duvido muito. Porque no deserto também não havia plantas, não havia vegetação, e Deus mandou o quê para eles comerem? Maná. Ele poderia mandar novamente, não poderia? Poderia, com certeza Ele poderia. Acontece que Deus, de alguma forma, permitiu o uso da carne temporariamente, com restrições, como a gente vê em Levítico 11. Para que isso? Para amenizar, de alguma forma, o impacto da ingestão sobre o uso da carne. Então, a pessoa começaram a ingerir carne e Deus, de alguma forma, falou assim, espera aí, eles vão comer carne? Não é meu desejo, mas tudo bem, então vamos fazer com algumas restrições. E aí, então, temos lá Levítico 11. Há um tempo atrás, eu tive contato com uma coisa extremamente interessante que eu quero contar para vocês sobre essa situação de Levítico 11. No livro Coma Bem e Viva Melhor, é um livro da Casa Publicadora Adventista, aparece esse estudo desse pesquisador chamado David Matt. Vocês estão vendo ali, ó, na John Hopkins, deixa eu ver se hoje está aparecendo o laser, não. Na John Hopkins, é uma universidade bastante conceituada dos Estados Unidos. Esse cientista um dia resolveu fazer um estudo com todas as carnes comestíveis no mundo, aves, quadrúpedes, peixes. E aí ele começou a falar assim, vamos ver o que é bom para o consumo humano. Gente, vocês não vão acreditar. Todo o estudo, ele corrobora Levítico 11. É impressionante, como eu falei ontem, né? Deus falou, está falado, a gente acredita pela fé. Mas quando a ciência, de alguma forma, vem e se ajoelha, né, perante Deus, é muito legal, né? Então, olha só, esse estudo forneceu provas científicas sólidas de que as carnes declaradas imundas em Gênesis realmente poluem nosso corpo com toxinas prejudiciais para a nossa saúde. Impressionante, né, gente? Então, eu acredito que o fato de Deus não ter mandado o maná para suprir o povo naquela época, Ele tinha um objetivo, e o objetivo era esse, diminuir a expectativa de vida. E Ele diminuindo a expectativa de vida do ser humano, Ele diminuiria também o sofrimento. Quem já teve um idoso em casa, ali, né, convalescente, sofrimento, a gente não acaba reconhecendo que a morte é uma bênção? Essa que é a verdade. Então, Deus realmente foi sempre muito sábio. Mas, em Gênesis 6:3, vamos lá, quem quiser acompanhar, Deus agora estabelece uma nova média de vida para os seres humanos, um novo potencial genético de vida para os seres humanos. Não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. Esse é o potencial genético que Deus estabeleceu depois do dilúvio, com a inserção do alimento carne, que ia diminuir a expectativa de vida do ser humano. E sabe o que é muito interessante, de novo? Lá nessa universidade, em Duke, né, fazendo um estudo sobre envelhecimento. E eles estavam perguntando assim, ó, qual a vida mais longa que poderia ser vivida por um sistema complexo humano, se tudo fosse muito bem? Eu disse assim, ó, correu tudo muito bem na sua vida, você cuidou muito bem da sua saúde, não sentou, né, aqui na igreja. E aí, sem estressores no ambiente tal, quanto tempo o ser humano viveria? Olha a resposta, gente. Entre 120 e 150 anos. O que corrobora novamente o que a Bíblia falou. E, além disso, tem uma senhorinha... Acho que não está passando. Aí. Essa senhorinha simpática, a Giane Calmente, ela morreu em 97. 122 anos e 164 dias. Então, vocês imaginem que aí está mostrando, né? Reforçando isso que a gente está falando. Então, a vontade de Deus, realmente, o propósito dele é que a gente viva bem e viva bastante, né? O verso de João 10 fala, eu vim
para que tenham vida e tenham vida em abundância. E esse propósito de Deus nunca mudou. Então, acontece que, de alguma forma, Deus decidiu colocar para nós, aqueles que desejam viver bem e bastante, e com qualidade, né? Porque viver muitos anos sem qualidade não é legal. Mas, para viver esses anos com qualidade, Deus instaurou, então, 2 grandes ciclos de restauração. O ciclo circadiano e o ciclo circaseptano. O ciclo circadiano é muito mais conhecido entre nós, né? E esse ciclo é o ritmo biológico que determina nossos hormônios durante o dia. E aí, ele que comanda nossa vigília, nosso sono. Isso começou, essa ideia de ter um ciclo circadiano, começou com um astrônomo, não é com um biólogo. O astrônomo tinha do lado da mesa dele e do telescópio dele uma plantinha. Essas plantinhas que ele chama de mimosa, né? Que ela abre de noite e fecha à noite, abre de dia, né? E ela ficava fazendo esses ciclos, e naquela época não tinha celular ainda, era uma época que as pessoas contemplavam, né? Ao redor, hoje não mais. Ele começou a olhar para aquilo e falou assim, eu vou enganar essa planta. E levou essa planta para um porão bem escuro, dentro de um baú bem escuro, se certificou que não havia entrada de luz ali. E ele se espantou quando ele viu que ela continuava fazendo os ciclos dela. Abria e fechava, mesmo em plena escuridão. E aí ele levou essa ideia para um amigo biólogo, que levou para um congresso, e a partir dali começou então a nascer a ideia de que nós temos um relógio biológico. Esses mecanismos biológicos trazem ritmo no nosso corpo. Então, se a gente pensar, 6 horas da manhã, aproximadamente, vem uma descarga de cortisol, e o cortisol é responsável por nos mantermos acordados. Então, acelera o metabolismo, ativação da mente, meio-dia. Temos aí o horário de melhor digestão. Vocês ouviram uma nutricionista essa semana, né? A nutrição, hoje em dia, está estudando demais isso. Qual que é a melhor hora para comer? A educação física está estudando isso. Qual que é a melhor hora de fazer o exercício? Tem, gente, por causa dos hormônios que estão na nossa corrente sanguínea. Então, a melhor eficiência cardiovascular, em torno de 16 horas, né? 18 horas começa a diminuir a luz no ambiente, nossos olhos percebem isso, passam a informação para os núcleos supraquiasmáticos, vai lá para a pineal começa a produzir melatonina. Que design inteligente, né? E aí acontece o sono, o relaxamento, sono profundo, extremamente importante para a nossa vida. Veja ali, tem a absorção dos conhecimentos, a nossa memória se concretiza nesse horário. E, enfim, começa todo o ciclo novamente. Então, se nós pensarmos, eu tenho várias pessoas que falam para mim, Eliane, eu não queria dormir. Dormir é totalmente desnecessário, eu queria ficar só acordada, né? Que a gente produz, a gente faz coisas, né? Mas, gente, ficar acordado, né, no nosso período de vigília, é realmente muito importante. É ali onde está toda a nossa atividade. É ali também onde a gente absorve vitamina D. A vitamina D é essencial para a vida. Você veja, tem casos de depressão, entre aspas, que não é uma depressão, é falta de vitamina D. Então, a vitamina D realmente é importante, ela vem durante o dia. Mas o sono, no sono tem funções restaurativas. Nosso corpo se restaura ali para a vigília do dia seguinte. Quero mostrar para vocês um por um. Restauração celular. Eu me queimei no sol, né? Essa noite eu falei, Senhor, restaura minhas células aí, que está doendo, né? Restauração celular acontece durante nosso sono. Restauração muscular. Sabe aquele dia que você exagerou demais na atividade física, fica dolorido? Enche de ácido lático no músculo? É durante a noite que isso é reabsorvido. É durante a noite que se faz massa magra. Pessoal de academia que gosta de ficar bombado, não adianta bombar, né, fazer treino e não dormir bem, porque é durante o sono que acontece massa magra, né? Há um nascimento de células musculares. Função regulatória da resposta imunológica. Olha só a modulação dos linfócitos T e B, liberação de citocinas, anti-inflamatórias. Isso tudo está acontecendo quando você está dormindo. O que mais? Eliminação de radicais livres. Eu não sei se todos sabem, mas os radicais livres são a oncogênese, é onde nasce o câncer. Então, a melatonina, que é o nosso hormônio do sono, foi até agora constatado sendo a coisa mais forte, mais eficaz para a eliminação de radicais livres. Por isso que estamos numa sociedade assim de câncer, não é verdade?
Quando eu era pequenininha, não se ouvia falar muito de câncer. Hoje, fulano já teve 5 cânceres. Tudo normal já. As pessoas não dormem, né? Além de outras coisas, né? Secreção e liberação de hormônios. As crianças, por exemplo, criança que não dorme não cresce, não atinge o potencial genético da altura dela, por não estar dormindo. Crianças pequenas têm que dormir durante o dia também. E aí, bastante GH, e fazendo todo o serviço ali. Mas, os adultos também usam GH. Usam GH exatamente para fazer o controle da massa magra, da gordura no organismo. Também, durante a noite, temos o controle de insulina. Quem não dorme bem, daqui a pouco começa a ter síndrome metabólica, problemas com diabetes. Você vê, é tão comum diabetes na terceira idade, né? Por quê? Terceira idade diminui a secreção de melatonina. E as pessoas já dormem menos, né, no envelhecimento. Então, isso tudo está muito ligado. O controle do apetite. Aí, eu sempre, quando faço palestra para mulher, eu falo, dormir bastante não emagrece. Que pena, né? Porque eu adoro dormir. Mas não dormir engorda. As pessoas que têm trabalho noturno, por exemplo, paulatinamente elas vão aumentando de peso. Porque é durante o sono que acontece o equilíbrio da grelina e leptina, que são os hormônios da nossa saciedade. Que mais? Consolidação da memória, já falei para vocês. Parte da nossa memória se concretiza durante o dia, mas a maior parte dela é no sono REM, no sono mais profundo. E, então, os nossos dados, tudo que a gente estudou, tudo que a gente viveu durante o dia, passa da memória que é temporária para a memória permanente. Então, um sono de baixa qualidade também já foi comprovado cientificamente que aumenta os níveis de dor. Gente, eu já vi, lá em Curitiba tem muita clínica de dor. As pessoas com muita dor, porque o organismo fica inflamado, e dor aqui, fibromialgia, né? Então, já foi constatado. Não que não dormir causa dor, mas quem já tem dor e não dorme, piora os seus níveis de dor. Essa é toda a restauração que o sono pode fazer para a gente. Antigamente, havia um paradigma na nossa ciência, que era o paradigma de Descartes. Havia uma dicotomia. Mente e alma são entidades separadas, são coisas separadas, né? Como a Igreja Católica, por exemplo, pensa até hoje. Mas isso já foi, de alguma forma, já cresceu, né, o pensamento sistêmico, de forma que no século XX entrou o paradigma sistêmico. Então, no paradigma sistêmico, a gente entende que tudo são partes de uma engrenagem. Por exemplo, ali, se eu colocar um grão de areia numa engrenagem aqui, ela vai travar, mas vai travar as outras também. Um coração que não está funcionando bem, ele não vai afetar apenas o sistema circulatório, ele vai afetar todo o corpo. Então, nós sabemos hoje mais ainda que tudo que interfere no nosso corpo interfere na nossa mente, e tudo que interfere na nossa mente interfere no nosso corpo. Gosto muito dessa frase que está no livro Educação, olhem só. Sem saúde, ninguém pode compreender claramente e nem cumprir de forma completa as suas obrigações para consigo mesmo, para com os seus semelhantes ou com o seu Criador. E tudo que a gente está falando, sono, que foi falado na semana, atividade física, alimentação, tudo é saúde. Não dá mais para a gente falar em saúde física e mental. É saúde. É uma coisa só, uma coisa interfere na outra. Então, dormir bem é, sim, fundamental para a nossa saúde e, é claro, saúde da mente. Agora eu quero falar para vocês um pouquinho desse outro ciclo, esse outro grande ciclo de restauração que Deus nos deu, o ciclo circasseptano. Esse ciclo se refere a um ritmo endógeno que exige um descanso a cada 7 dias. Deus é sábio, não é? O que acontece, então? Lá em Loma Linda, eles começaram a fazer algumas pesquisas nesse sentido. E sempre quando eu estou falando sobre isso em alguma igreja, eu fico sempre torcendo muito para que alguém, ouvindo, desperte a vontade de pesquisar esse assunto, porque é extremamente interessante e seria muito legal para a gente, como adventistas, né? Eles começaram a pesquisar o seguinte: a urina, um exame de urina, acompanhando os dias da semana, e isso repetiu-se por 1 mês aproximadamente. O fato é que todos os índices da semana eram diferentes do sábado. Vocês conseguem acreditar nisso? É como se o corpo estivesse em off, estivesse naquele momento ali preparado para o descanso.
Então, todas as taxas eram diferentes. E o que mais eles perceberam, então, nesse estudo? Haveria, então, uma diminuição no fluxo sanguíneo. O coração bate mais lentamente. Se ele bate mais lentamente, o padrão de ventilação também muda. O pulmão também vai mais devagar. A diminuição da pressão arterial, diminuição da temperatura do corpo. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente dorme, o corpo baixa a temperatura para a gente relaxar. Então, o sábado é assim, ó, relaxe, né? Calma, para. Né? Diminuição do tônus muscular, diminuição do cortisol. Não sei se vocês já perceberam, hoje, por exemplo, na casa da minha tia, eu estava viajando a semana inteira, bastante cansada para acordar no sábado, de falar, está cansada. Eu falei, mas no sábado já é mais difícil para acordar, porque o padrão é totalmente diferente da semana. Pessoas que trabalham em shopping, por exemplo, sempre puxo conversa com vendedores, eles falam assim, ó, o sábado não passa. Todos os dias tudo bem, mas no sábado parece que a gente não está aguentando mais, né? Coitados, né? Domingo está lá de novo, segunda de novo, né? E eles pagam um preço por causa disso, né? Há, então, uma diminuição da taxa metabólica global e, durante o nosso descanso, o organismo elimina também os radicais livres. Ao descansar no sábado, nós estamos, de alguma forma, criando as condições exatas para a restauração que Deus gostaria de dar para a gente. Enquanto estamos descansando, Deus está trabalhando por nós. Quem fala muito disso é um médico coreano chamado Sang Lee. Se vocês já ouviram falar, ele chama isso de faísca. Ele fala que as células começam um processo de restauração. Mas ele fala, o que dá a faísca para começar o processo de restauração? Não há nenhuma explicação na ciência. E ele fala que essa faísca é divina. Interessante, né? Os estudos também em neurociência mostram que nós estamos já descansando no sábado, e aí a gente vem à igreja. A gente vem à igreja para quê? Cantar, orar, meditar, interagir. Falamos ontem um pouquinho sobre o relacionamento humano, né? Tudo isso tem efeito reconhecido pela ciência, um impacto bem grande no sistema cardiorrespiratório e também na saúde, no bem-estar geral do ser humano, promovendo uma vida muito mais satisfatória para cada um de nós. Aí eu poderia falar horas para vocês sobre isso, das pesquisas que tem. Mas essa aqui também é muito interessante. Ó. Resiliência é uma palavra que os psicólogos gostam muito, né? E realmente é muito importante. Hoje eu falo que o que a gente busca com o processo terapêutico é conseguir de um ser humano a adaptabilidade dele. E a resiliência está dentro aí, né? E olha só o que aconteceu no estudo do Bernard, ali do livro de Resiliência, O Segredo da Força Psíquica. Ele fala, a interação social, que é o que nós temos aqui, né, na comunidade cristã, proporciona prazer, ajuda a pessoa a encontrar saídas em tempos de crises e se torna um dos pilares para a resiliência. Que coisa impressionante, gente. Sabemos como Deus realmente foi perfeito em nos orientar. Essa pesquisa foi feita em Loma Linda. Uma pesquisa imensa, né? Olha só a amostra dela, 5.400 anos. Quem trabalha com pesquisa sabe que a gente consegue 20, 25 pessoas, tá bom. E eles fizeram uma amostra bem grande. E eles fizeram, obviamente, lá em Loma Linda, um estudo entre os adventistas que moram lá. E vocês sabem que, inclusive, tem um grupo de longevos, né? É uma zona azul do mundo. Vocês assistiram aquele documentário que tem no Netflix? Como viver até os 100? Mostra lá em Loma Linda esse ponto que chamam de zona azul, é o ponto de longevidade. Então, eles fizeram a pesquisa lá. A expectativa de vida dos adventistas para a população em geral é de até 10 anos a mais. Gente, 10 anos a mais é muita coisa, não é verdade? Eles são mental e fisicamente mais saudáveis, pois o descanso nesse dia representa uma forma de gestão do estresse e diminuição da pressão sobre o organismo. Estresse pode levar a tudo, até a morte. Então, quando nós paramos, deixamos todas as coisas de lado, mesmo que a gente esteja bastante falho nisso, né? Que o celular está sempre lembrando a gente das coisas que são seculares, mesmo assim, a gente tem um benefício muito grande. Quando a gente fala em gestão de estresse, esse aqui eu acho muito legal, eu quero contar para vocês rapidinho. Epigenética é uma das coisas que está, eu falo que assim, no padrão de interesse da pesquisa, ela está indo, né? Ela nem chegou num platô ainda, né? A pesquisa e a ciência está se interessando muito por epigenética. Se a gente fizer um estudo, então, com ratinhos, né? Se a gente pegasse, então, fizeram isso, né? Se a gente pegasse, não, pegaram os ratinhos e colocaram numa caixa do estresse, aquela caixinha vermelha ali. O que é estresse para um ratinho?
uma gaiola apertada, suja, pouco alimento. O ratinho está dormindo, de repente o pesquisador dá uma corneta bem alta, acorda assustado. E esse rato é um rato estressado. O fato é que mesmo em estresse ele reproduz. Eles pegam o filho, que também é estressado, e levam para uma gaiola chamada de paraíso, aquela primeira ali. Vocês pensam assim, agora ele está numa gaiola grande, limpa, cheia de alimento, tem até brinquedinhos, né? Ele continua estressado. Essa primeira geração ainda é estressada. A segunda geração, estressados ainda. Terceira geração. Quarta geração, ainda estressados. Onde você já viu terceira e quarta geração? Na Bíblia. Ainda eles levam os genes do estresse por ter vivido lá, dos seus antepassados até. Então, o que acontece na quinta geração? Nada de estresse mais. Acabou o estresse. Isso nos dá uma ideia muito interessante. Vou usar um outro exemplo que é fácil de entender, que não está dentro do nível mental. Toda família tem uma propensão a ter diabetes, por exemplo. E aí um certo indivíduo fala assim, eu não vou desenvolver diabetes, eu vou ter um estilo de vida favorável, vou fazer atividade física, vou comer direito. Não. Gente, esse indivíduo, ele não desenvolve a doença, não estou falando do tipo 1, né? Tipo 1 é genético, né? Ele não desenvolve a doença e, pasmem, ele não passa mais para a prole, na epigenética. Interessante saber, né? Mas, enfim, voltando para o nosso ciclo circasseptano e o sábado. A França, ela decidiu mudar a semana, um tempo atrás, para 10 dias. Falou assim, ó, isso aí tudo é coisa judaico-cristã, nós não gostamos, e essa semana de 7 dias aí, lembra o sábado dos judeus e tal? Não, vamos passar a semana para 10 dias. A União Soviética também decidiu fazer isso, mudou para uma semana de 5 dias. Sabe o que aconteceu? Todos eles tiveram que voltar para a semana normal, porque não deu certo. E aí a gente pensa que o ciclo de 7 dias, ele tem a ver com a lógica interna do nosso corpo, e não com a lógica externa do mundo. Não é algo que é imposto a nós, mas é da forma que o nosso corpo processa, que ele funciona. Então, a estrutura temporal interna, ele parece determinar a estrutura do tempo exterior, e não o contrário. É o que a gente precisa que determina a semana, e não é o que é imposto a nós. E, lembra esse verso, né? O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. As plantas também têm esse mesmo padrão, gente. Primeira vez que eu ouvi falar sobre ciclo circasseptano, eu estava na Igreja Central de Curitiba, e estava ouvindo o Dr. Silmar Cristo. O Dr. Silmar Cristo é um médico adventista, mora no Texas, e ele estava falando do ciclo circasseptano, e eu nunca tinha ouvido falar, eu fiquei, gente, que coisa magnífica. E aí ele ainda contou, naquele sermão, que ele estava falando sobre o ciclo circasseptano em uma igreja em Manaus, e aí, à saída, um senhor veio conversar com ele e falou assim, hoje você me esclareceu algo que há muitos anos eu tinha dúvida. Eu trabalho com plantas, eu sou agrônomo, e eu trabalho com plantas, e eu meço a velocidade de fotossíntese das plantas. Nunca entendi por que no sábado tinham padrões diferentes. Logo, a gente pode entender que o sábado está na genética dos seres vivos, não apenas dos seres humanos. E a gente já, de alguma forma, geneticamente, no nosso intelecto, também no nosso físico, até na nossa moralidade, nós estamos com um desgaste aí, né? 6.000 anos de pecado. De alguma forma, Deus sabia que nosso mundo estaria, nesse momento, envolto em todas essas dificuldades, em todas essas enfermidades, doenças. E Ele decidiu, de alguma forma, colocar sobre o seu povo uma muralha de proteção. E a mensagem de saúde é isso. É a mensagem de saúde que coloca, de alguma forma, essa muralha de proteção que torna os seus filhos umas pessoas saudáveis, né? Você imagine, né, se todo mundo pudesse olhar e falar assim, que povo é esse? Que povo é esse que é saudável, né? E começa a chamar a atenção do mundo. Esse era o desejo de Deus. A outra coisa que é muito importante a gente pensar na saúde é que Deus, Ele se comunica com o ser humano através do seu cérebro. Aí você poderia me falar assim, não, Eliane, Deus se comunica com o seu povo também através da natureza. Exatamente, mas a gente não precisa do nosso intelecto, do nosso aparato mental para compreender a lição
Deus se comunica pela palavra de Deus, concordo, mas nós não precisamos do nosso aparato mental para conseguir ler, entender, interpretar? Ou seja, Deus se comunica conosco pela nossa mente. E as pesquisas de imagem já mostram que tem um lugar de Deus no nosso cérebro, né? As imagens mostram isso. Então, a nossa saúde física e mental, ela de alguma forma prepara os nossos neurônios para termos mais discernimento da vontade de Deus para conosco. E, enfim, esse legado foi o legado que Deus nos deixou. Levar essa mensagem de saúde, que de alguma forma nós fôssemos os médicos desse mundo e que de alguma forma a gente chamasse a atenção do mundo para Deus. Eu queria agradecer a atenção de todo mundo, que nós possamos de alguma forma ser uma bênção e uma luz para esse mundo, fazendo as mudanças tão difíceis que são para fazer nossa vida, mas que certamente trarão muito benefício. Vamos levantar para fazer oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui perante Ti, na Sua santa casa, Te agradecendo, Te louvando, reconhecendo que o Senhor é o Deus de nossa vida. Pedimos que o Senhor esteja com cada um aqui presente, que cada um possa, de alguma forma, entender o que precisa mudar em sua vida, para que tenha uma mente limpa e capaz de discernir entre o bem e o mal, de escolher sempre o bem. Que prepare, Senhor, esse povo para que estejamos em pé no grande dia da sua volta. Fica conosco ainda na escola sabatina, te rogamos e te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. As crianças, se quiserem vir aqui, ou quem sentir de vir, que se puder. A escolinha dele, a galera da escolinha dele. Estou bem emocionado. Emocionado. Estimado Davi, ainda na sua tenra idade, hoje, no dia do seu aniversário, você decide entregar a vida a Jesus e que Ele te abençoe e te guarde hoje e por toda a eternidade. Como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.